E aí nós vamos observar, como eu acredito que vocês já estão lendo esta carta, e quando a gente começa a ler a carta de Paulo aos Colossenses, a gente se dá conta de que havia na cidade de Colossos, a quem esta carta é endereçada, uma mesclagem, uma mistura. Havia uma mistura de ensinos que estavam corrompendo, que estavam distorcendo não só a simplicidade do Evangelho de Cristo, mas estava distorcendo a pessoa, a obra e a própria missão de Cristo Jesus. Então nós vamos entender que onde chega a heresia, onde chega o falso ensino, onde chega a falsidade, é natural. Não é que seja natural, mas o desenrolar é de que hajam prejuízos. Prejuízo tanto na mensagem, como prejuízo no dono da mensagem. Ora, a igreja em Colossos é uma igreja maravilhosa, mas quando os falsos mestres chegaram com o falso ensino, os crentes começaram a ter uma falsa percepção de quem Cristo era, do que ele fazia, do que ele ia fazer. Eles passaram a ter uma visão totalmente errada da palavra de Deus. E como a bagunça estava estabelecida, então Paulo ele tem esta informação e ele escreve esta carta. Ele escreve esta carta para refutar estas distorções. Ele escreve esta carta para corrigir estes erros, para trazer a igreja de volta à simplicidade do Evangelho, para a adoração da pessoa de Cristo, para abraçar de novo as promessas infindas de Cristo e esperá-lo cheio de alegria, como ele mesmo prometera. Então Paulo, ao escrever esta carta, ele não está só consertando erros do passado. Não. Ele também está apontando a cura para a igreja da atualidade. Porque, queridos, estudando esta carta, nós vamos ver que a igreja de hoje, quando eu digo a igreja de hoje, não é só a Assembleia de Deus, não. É a igreja como um todo. Ela está sofrendo a influência, a mesclagem, a entrada de ensinos distorcidos, de teologias distorcidas, de mensagens corrompidas, e que tem apodrecido o que tem de melhor em nós. Então, lendo esta carta, o antídoto dado por Paulo não serviu só para a igreja daquela época. Ela é uma vacina maravilhosa que serve para nós ainda nestes dias chamados hoje. Então, veja bem, se era a cura para a igreja daquela época, é a cura para os inúmeros ataques que hoje estão adentrando dentro da igreja. Então, assim como a igreja de Colossos estava sob o ataque cerrado do que nós dissemos, que foi uma seita que perdurou até lá pelo 3º século da era cristã e causou inúmeras sequelas no corpo de Cristo, que é a igreja de hoje, nós, igreja contemporânea, principalmente a igreja brasileira, ela sofre nesses dias cada vez mais a influência evidente do sincretismo religioso que está distorcendo a mensagem, a imagem de Cristo e o próprio Evangelho. Olha, à medida que formos entrando dentro desta carta e estudando ponto a ponto, você vai começar a dizer assim: eu vi isso aí na televisão, eu vi uma pessoa pregando isso, um dia eu ouvi uma mensagem que falava isso e eu pensei que era de Deus, e olha aí, não é de Deus. Eu vejo até alguém dizendo-se profeta, e agora eu estou vendo que não é. Eu fui ensinado errado em determinadas coisas. Você vai ver isto. Por que, pastor, que você diz que a igreja brasileira, principalmente a igreja brasileira, é uma das mais afetadas? Por causa da nossa cultura.
causa da mistura que é a nossa cultura, por causa da miscigenação de raças, por causa do bolo, da mistura do bolo cultural, por causa do analfabetismo bíblico que reina entre nós, por causa da ignorância teológica que reina entre nós, por causa da religiosidade cega que reina entre nós. E é por isso que eu costumo pregar dizendo que nós temos que ter cuidado para não sermos místicos, nem religiosos, legalistas ao extremo. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo e agir com graça e razão para não sermos enganados também. Então, para a nossa tristeza, para a minha, e eu coloco até você também no meio, para a nossa tristeza, é triste ver muitas igrejas espalhadas por este nosso grande Brasil, que tem dimensões continentais, onde a gente vê na TV, vê aí a cada dia cultos. A gente assiste cultos em alguns lugares que mais beiram a um cerimonial judaico. Você parece que não está dentro de uma igreja evangélica, você está dentro de uma sinagoga judaica. O culto, a liturgia, as práticas, a mobília, tudo é do judaísmo. Está sendo transmitido ao vivo, mas eu tenho que dizer, hoje no Brasil já tem um templo de Salomão, já tem sacerdotes, já tem a Arca da Aliança e tantas outras loucuras que, se Paulo levantasse da sepultura, rasgaria a sua roupa só em ver aquilo. Eu acredito que Paulo, olhando para o que estamos fazendo hoje, com culto judaico, pastores com vestidos de sacerdotes judaicos, com o quipá na cabeça, um menorá de 7 pontas no altar, crentes com insígnias judaicas. Eu acredito que Paulo pegaria a carta que ele escreveu aos Gálatas e esfregaria na cara desses crentes. É triste. E pasme, no Brasil nós vemos também cultos que mais parecem terreiros de umbanda e macumba. Pastores vestidos de vestidos brancos, crentes com vestidos brancos, tambores e atabaques, baiando, literalmente baiando e recebendo espíritos e passando espíritos para as pessoas. Processo 1 e 2. Eu recebo inúmeros vídeos e que eu fico muito triste com aquele ritmo de candomblé dentro de igrejas disfarçadas de evangélicas, outros cultos que mais parecem um culto esotérico recheado de misticismo, com astrologia e mais práticas que se assemelham ao hinduísmo, coisas do budismo, do zoroastrismo e até mesmo religiões de mistério oriental. É triste a cada dia vermos crentes colocando um copo com água em cima da televisão, carregando folha de árvores dentro da Bíblia, jogando sal nos cantos da casa, comprando toalha e lençol ungido, comprando pedra, tijolo, pedaço de pau ungido, como que fosse um contato de fé. Crentes que estão rasgando a Bíblia e tocando fogo, dizendo que não é mais a palavra de Deus. Crentes que estão escrevendo os seus problemas em papéis, subindo um monte, tocando fogo em fogueira, fazendo voto com pedras, com tantas outras coisas. A igreja brasileira está vivendo um dos piores momentos de sua história. É triste. Crentes místicos que até contratam profetas para levar para dentro de casa, para massagear o seu ego. Crentes que só vão para o culto quando tem demônio dentro de alguém. O culto só presta quando alguém cai endemoniado, ou quando alguém levanta um banco, põe no ombro e sai gritando. Há cultos em que é uma zoada generalizada, crente pulando, crente caindo, crente desmaiando, crente sendo levado às pressas para dentro de uma secretaria. Termina o culto,
não sabe o texto que foi lido, não houve pregação, não houve verdade exposta. Não, eu prefiro uma igreja como a nossa, alicerçada na palavra, cheia da palavra, onde o Espírito tem liberdade para agir, para fazer o que quer, mas com base na palavra. Aleluia. Então o estudo dessa carta é de extrema importância. E por que é de extrema importância, pastor? Não só para combater heresias antigas que estão vestidas de roupas novas. Porque essas heresias de hoje, a gente pensa, criaram agora, esse negócio, criaram agora. Não, é antiga, já foi criada lá atrás, é porque vestiu uma roupa nova. Só vestiu uma roupagem nova. Então, essas inovações, essas distorções que vêm para corromper o ensino da palavra de Deus, elas não podem ser bem-vindas entre nós. Não podem, de maneira nenhuma podem ser abraçadas. Amém? Então, para deixar ainda bem claro o que eu estou querendo dizer para vocês, eu quero compartilhar com vocês um artigo que eu peguei do blog da Comunidade dos Mestres, Teologias e Debates no Facebook. Eu acompanho este grupo e neste grupo tem um artigo que deixa bem claro o que significa o termo sincretismo religioso. E olha, lá são de teólogos reformados, e que, embora eu não concorde com algumas coisas, principalmente com a ideia do sensacionismo, de que cessou a operação do Espírito, eu não concordo com isso. Se eu estou aqui, é porque a operação do Espírito continua. Foi Ele quem me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele quem me encheu de graça e de verdade para conhecer a Cristo. É Ele quem ilumina a minha mente para absorver a palavra de Deus. E pela graça de Deus, Ele ainda opera através de mim, como opera através de muito, com dons, através do Espírito Santo. Mas eu peguei alguma coisa em que eles falam do sincretismo, e eles dizem assim: olha, o sincretismo é uma mistura, é uma fusão de religiões ou filosofias estranhas. Ou seja, o sincretismo é um processo pelo qual aspectos de uma religião são assimilados e misturados a outra, levando a mudanças fundamentais em ambas. E quem fala isso é ninguém mais, ninguém menos do que o doutor A.R. Sproul. Ele revela que, através deste artigo, ele diz: ora, no Antigo Testamento, Deus estava profundamente preocupado com a pressão e a tentação do sincretismo. Enquanto o povo de Israel se movia em direção à terra prometida, foi confrontado com religiões pagãs. Os deuses dos cananeus, Baal, Azera, tornaram-se objetos de adoração dos israelitas lá naquele tempo. E posteriormente o povo de Deus adorou os deuses da Assíria, adorou os deuses da Babilônia. A lei de Deus, ela advertia claramente a Israel: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Mas eles desobedeceram e passaram a servir a outros deuses, como também a viver para eles. Por isto Deus levantou profetas e juízes que os advertiam e que os exortavam a mudar de posição, a rever sua fé, a se acomodar à doutrina e à prática da palavra de Deus, rejeitando tudo que a palavra de Deus antes rejeitara. Os nossos primos católicos hoje são o quê? Uma mistura. Os deuses que são adorados na macumba são adorados também lá. Festas do paganismo também são adoradas lá. Nós estamos vivendo um período de festa junina. Aí comemora o dia de São João, de São Pedro. Na verdade, esta festa, ela começou no tempo de Herodes, quando ele mandou decepar a cabeça de João Batista. Foi dada uma festa para comemorar a morte do profeta.
E os que fazem essa festa e participam dela, até hoje, no fundo, estão comemorando a morte de um profeta e acarretando para a sua vida inúmeras maldições. Então, é por isso que nós precisamos ter cuidado. No período do Novo Testamento, o Novo Testamento foi marcado também por um sincretismo difuso, onde o Evangelho chegava e se estabelecia. Onde os apóstolos abriam a igreja, os pagãos vinham para a igreja, mas traziam o paganismo. Lembra que é o que eu digo aqui muitas vezes, que o difícil não foi tirar o povo do Egito, o difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. Difícil não é uma pessoa sair do mundo e vir para a igreja. Difícil é estar dentro da igreja e não ter o mundo dentro dela. Oh, quem está entendendo? Então, onde a igreja chegava e se estabelecia, as religiões também vinham, adoradores de outras religiões se convertiam, não por completo, e traziam também as suas práticas. Olha, à medida que o Império Grego de Alexandre se expandia, seus deuses se misturavam com os deuses das nações conquistadas. Por exemplo, o Império Romano também era muito aberto a toda sorte de cultos e religiões místicas dentro do mesmo processo de ocupação. Roma ocupava um país, ele não destruiu o culto e as religiões daquele país. Eles misturavam os deuses daquela nação com os seus deuses. O cristianismo também não ficou imune a isso. Não, os pais da igreja não só difundiram o Evangelho, mas também lutaram para proteger a integridade da igreja sobre as constantes ameaças pela mistura do sincretismo. Por exemplo, olha, nós temos relatos históricos, principalmente sobre o maniqueísmo. Quem já ouviu falar dessa palavra? Maniqueísmo. Eu nunca ouvi, pastor. Vai aprender agora. O maniqueísmo era uma filosofia dualista, que via o físico como sendo mal, o corpo era completamente mal. Então essa filosofia entrou dentro da igreja e foi incorporada em muitas doutrinas e sobrevive até hoje. Aonde, pastor? Dentro de poucos crentes entre nós e dentro de muitos crentes espalhados por aí, que veem a carne como uma malignidade que tem que ser destruída, que vê o corpo como uma completa maldade que tem que ser aniquilado, o homem tem que ser castrado, a mulher tem que andar parecendo um Judas, o homem tem que andar fedendo, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, a carne para nada presta. E a Bíblia diz que esse corpo de carne, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que esse corpo, quem destruir ele será destruído. Então veja como ainda sobrevive hoje isto dentro de nós. Crentes dualistas que acham que há uma guerra entre Deus e o diabo na eternidade. Deus de um lado, o diabo de outro, é uma guerra constante, os dois lutando. Deus não perde tempo lutando com o diabo, irmão. Não existe esse negócio de uma guerra cósmica entre Deus e o diabo. Deus não perde tempo brigando com o diabo. Aonde é que Deus vai perder tempo lutando com o diabo? A Bíblia diz que o diabo já é um inimigo derrotado. Ele já foi completamente derrotado. Então não existe isto. Amém? Ora, naquela época já outra distorção adentrou a igreja. Qual, pastor? Além do maniqueísmo, ora, docetismo. O docetismo era um ensino que negava que Jesus tivesse um corpo físico. Diga comigo bem alto, diga, o docetismo negava a encarnação de Cristo. Não, Cristo não teve um corpo físico e foi um problema. Foi um problema para a vida da igreja, porque enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, estava se formando o corpo do Novo Testamento,
muitas outras formas de filosofia adentraram a igreja, como o neoplatonismo, que fazia um esforço consciente e combinado para mesclar a filosofia platônica à doutrina bíblica, e queriam trazer o dualismo oriental. E aí é por isso que a gente, você que estuda a história da igreja, vê na história da igreja os credos. Quem já estudou o credo da igreja? Como eu já tenho aqui mais de 4 meses de aula só em credo, falando sobre os credos da igreja. O que é o credo da igreja? É o eu creio. Eu creio. Quem é que conhece o credo? Não conhece? Vai conhecer agora, vamos lá? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. E aí você sabe o restante. Pastor, o senhor está rezando? Não, crente, eu estou citando o credo. O credo era uma sintetização de tudo que a igreja cria, para refutar o que não devia crer. Amém, irmãos? Então houve tudo isso. Houve uma trama das religiões, das filosofias pagãs. Todas as gerações de cristãos enfrentaram e ainda hoje enfrentam esta tentação do sincretismo, da mistura. A mistura nunca é boa. Nunca é boa. É por isso que eu luto muito contra isto, e vocês sabem. Mas a igreja evangélica contemporânea, nós, igreja de hoje, enfrentamos inúmeros desafios no que diz respeito à defesa da verdadeira fé cristã. Porque quando se levanta um pastor, como o pastor Carlos Alberto de Paulistana, que começa a confrontar erros doutrinários, erros teológicos, logo levanta um bocado de crente, até entre nós mesmos, vai logo no Facebook e escreve lá, e bota lá: quem é você para julgar? Só Deus julga. A Bíblia diz que só Deus pode julgar. Não é assim? A tangente nas redes sociais, não é assim? Quem é você? Tira o argueiro do teu